Você já parou para pensar que pouco mais de 130 anos atrás era comum encontrar no Brasil lugares e pessoas que compravam e vendiam outros seres humanos escravizados? Neste vídeo eu vou analisar com vocês 2 anúncios de compra e venda de escravizados para que nós possamos perceber melhor como essas relações aconteciam e de que forma nós podemos perceber as identidades dos sujeitos escravizados que estavam ali. Que eles não eram só coisas, mas eles eram pessoas, eram seres humanos. Vem comigo? Aproveita que você já está por aqui, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Precisamos muito do seu apoio para que essas informações cheguem o mais longe possível e possamos ajudar mais pessoas. Precisamos entender que a escravidão ela teve um braço transatlântico, ou seja, internacional, da captura dos seres humanos no continente africano para trazer ao Brasil. Nós chamamos de tráfico atlântico ou esse comércio no Atlântico. E existia uma outra escravidão que acontecia dentro, um outro tráfico que acontecia dentro do território nacional, que nós chamamos de tráfico interprovincial ou tráfico interno. E nesse tráfico interno havia a mobilidade, ou seja, escravizados que eram vendidos de uma região para outra, de fazendas para outras, de cidades para outras. E haviam mediadores, obviamente, dessas negociações. Os traficantes, poderíamos dizer assim, mas na época, comerciantes. Mas nós estamos falando aqui exatamente de comércio de vidas humanas. E os jornais têm um papel importante, porque era a mídia daquele momento. Os jornais têm toda uma característica, porque o jornal ele tem um sentido político, o jornal tem um sentido do tempo. A imprensa, no século XIX, ela vai ter um grande boom no Brasil e ela vai ser usada como mediadora de compra, venda, relações. E uma das coisas que nós percebemos é justamente que no mesmo lugar onde se vendia uma fazenda, se vendia uma casa, comprava um boi, vendia-se pessoas. E isso nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando do século XIX. Então é uma relação, em primeiro lugar, comum, porque a escravidão, de forma legal, ela vai existir no Brasil até 1888. Mas vamos agora dividir a tela e falar um pouco sobre esse anúncio aqui que eu vou mostrar para vocês. Este primeiro anúncio, do ano de 1864, do jornal O Despertador. Aqui diz o seguinte: compram-se escravos, de ambos os sexos, de 12 a 25 anos de idade, bonitas peças, sem defeito algum, com prendas ou sem elas, e pagar-se-á bem quem os tiver, pode levar para ver e tratar na Rua da Paz, número 25, em frente à Carioca, casa de canto, que achará a qualquer hora do dia com quem tratar. Este era um anúncio de compra de escravizados, compra de seres humanos. Vamos analisar ele? Em primeiro lugar, compram-se. Quando refiro compram-se, nós estamos falando que é um local onde há mais que um comprador, porque era muito comum também neste período, quem fosse proprietário de um escravizado, tivesse a posse de um escravizado, pudesse comercializá-lo. Ele poderia vender naturalmente no jornal como vendedor ou proprietário único, mas aqui compram-se é um local onde havia um grupo de pessoas dispostas a comprar. Nós estamos falando de um coletivo que compravam pessoas. E mais uma coisa importante, de ambos os sexos, ou seja, comprava-se tanto homens quanto mulheres. Essa informação é importante? Ela é importante, porque quando nós estamos falando de escravizados, nós estamos falando de famílias, estamos falando de sujeitos, que muitas vezes eles poderiam ter suas famílias separadas por serem vendidos, ou seus filhos, ou suas mães, ou suas irmãs, ou suas esposas. Um outro detalhe é a idade. De 12 a 25 anos. Nós estamos falando que neste período, a taxa de expectativa de vida de um escravizado pouco chegava aos 40 ou 50 anos. Então eles estão procurando escravizados de alto valor, que são escravizados na entrada da adolescência até o auge da vida adulta, ou seja, que possam ser comercializados também. Eram pessoas que tinham, nesse momento, poderiam ser trocadas, poderiam ser vendidas, hipotecadas, porque o escravizado, nessa faixa etária, com um bom perfil, ele poderia ser negociado a um valor altíssimo, em troca de diversos outros bens. Não somente por outros escravizados, mas transformava-se, sim, em dinheiro. E nós estamos falando de um período onde a escravidão consistia exatamente na manutenção de uma elite econômica no Brasil. Um outro detalhe importante nesse anúncio é quando ele faz jus às características. Bonitas peças sem defeito algum. Bonitas peças sem defeito algum está mais relacionado à impressão que se causa ao ver. E a impressão era um indicativo de bons negócios. Mas quando se traz peças,
nós estamos falando aqui da desumanização de seres humanos, ou seja, a coisificação do sujeito. Óbvio que esse escravo não era uma coisa, óbvio que esse escravo tinha personalidade, óbvio que esse escravizado tinha seus próprios sonhos, tinha suas próprias lutas, tinha suas próprias famílias, seus relacionamentos, enfim. Mas aqui, no anúncio, ele é apresentado apenas, ou era e foi apresentado apenas como uma peça. Aqui, obviamente, dentro do contexto da escravidão, as peças estão mais relacionadas à coisificação do sujeito, à desumanização de seres humanos que a escravidão foi cruelmente capaz de tentar fazer com outras pessoas. Um outro detalhe é a questão dos defeitos. Um escravizado com defeito era um escravizado com um valor comercial menor. Presta atenção nessa frase. Com prendas ou sem elas. O que são prendas? Capacidades pessoais, dons, talentos, capacidade de trabalho. Por exemplo, uma escravizada que fosse cozinheira, uma outra que fosse, por exemplo, ama seca, um outro escravizado que fosse um carpinteiro, um outro escravizado que fosse, por exemplo, um agricultor. Desta forma, o que a gente encontra aqui? Nós encontramos que eles estão procurando pessoas com ou sem nenhum tipo de especialidade. Isso faz algum sentido? Sim, faz algum sentido, porque na verdade eles estão buscando construir, o que parece aqui, um coletivo de escravizados, uma espécie de agência onde eles possam disponibilizar escravos para todos os fins. Um outro detalhe neste anúncio importante é a frase "e paga-se bem". Quando eles dizem "e paga-se bem", significa que eles estão oferecendo um preço considerado relevante, competitivo para adquirir esses seres humanos. O que é importante analisar aqui? Nós estamos falando de um anúncio de 1864. Neste período, já está se discutindo o fim da escravidão. Nesse período, já estava muito complicado fazer negociações de escravizados. O que nós estamos descobrindo aqui é que nessa transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, entre todas as aspas, a escravidão buscava ainda se rearranjar, o sistema ainda buscava se rearranjar, se reorganizar. Se um escravizado com 12 anos de idade fosse adquirido em 1864, em 1888 ele ia ter 36 anos de idade, ou seja, ele ainda estaria dentro de uma idade fértil para o trabalho e durante esses 24 anos ele poderia produzir muito ainda riquezas para quem o adquirisse. Então, a escravidão, em sua motriz cruel, buscava formas de se reorganizar, se rearranjar e se reinventar. E eles terminam dizendo que quem os tiver pode levar para ver e tratar na Rua da Paz, número 25. Eles não são o tipo de compradores aqui que vão até o local examinar os escravizados. Eles estão à procura de pessoas que os levem a eles. Ou seja, eles não são o tipo de compradores que estão buscando, eles vão até o local para ver. Eles têm um local, um centro comercial, onde as pessoas devem levá-los lá. Isso tem diversos sentidos, mas é interessante pensar que já está se discutindo de forma muito clara a abolição gradual, que era o que se dizia, da escravidão. E o interessante é que ele termina dizendo que o local das negociações é justamente na Rua da Paz, número 25. Em frente à Carioca, ele especifica muito bem no anúncio casa de canto e que você achará qualquer hora do dia. Ou seja, está 24 horas disponível para comercializar seres humanos. Nós estamos falando do ano de 1864, Brasil. Vamos analisar mais um outro anúncio aqui que eu quero trazer para vocês. Esse outro anúncio que vocês estão vendo aí agora é um anúncio que foi publicado no Correio Paulistano em 5 de julho de 1862. Este anúncio é um anúncio que foi publicado no Correio Paulistano em 5 de julho de 1862. Gente, iguais a esses tiveram vários anúncios. Eu tenho centenas, talvez milhares de anúncios comigo no meu acervo, porque são objetivos de pesquisa que eu tenho, são fontes de pesquisa que eu utilizo. Mas dê uma olhadinha nesse anúncio. Bonitos escravos à venda. Vende-se a preços razoáveis. Moleques para pajem,
um copeiro, um cozinheiro, um sapateiro, um arreador de tropa, 2 bonitas mocambas prendadas e mais alguns escravos, moços, sadios e reforçados. Esse anúncio ele é muito curioso porque ele reflete aqui um coletivo de escravizados. Nós podemos pensar, quem está vendendo? Um fazendeiro? Quem está vendendo um fazendeiro abrindo mão da sua herança, porque os escravizados apareciam como propriedades em heranças? Não. Aqui é um grupo de escravizados que está na cidade. Então ele está na rua Tabatingueira, chácara de Antônio Rodrigues Duarte Ribas, que porventura poderia até ser eventualmente um bem de herança, mas muitas vezes era o local de negociação. E normalmente o nome que se dava à chácara, quando se identifica chácaras, eram locais próximos a centros urbanos, a vilas, aos termos, às cidades. E nesse caso nós temos mais uma vez a descrição: bonitos escravos à venda. O que significa aquilo que nós falamos no outro anúncio? É essa beleza, essa necessidade de parecer bonito para ser interessante para o negócio. Não no sentido de maquiar, mas no sentido de parecer útil, ou seja, era um ser vivo útil para o trabalho forçado. E nós temos aqui preços razoáveis. Nós já encontramos pessoas aqui que não estão falando de vendas de pessoas com preço alto. Nós estamos falando de pessoas que estão buscando vender um grupo ali com preços talvez igual ou menor que o mercado oferecesse. E aqui é terrível porque nós vemos as descrições como se fossem objetos. Tem alguns muito piores. Esses 2 são os que nós vamos analisar hoje. Mas nesse aqui, por exemplo, moleques para pajem. O que era um pajem? Pajem era o acompanhante. Então normalmente eram crianças que ficavam disponíveis para seguir, para levar coisas, para levar recados, para fazer favores para os senhorios. Um copeiro, um cozinheiro, ou seja, pessoas que vão trabalhar em funções domésticas. Homens. Um sapateiro, isso é importante porque o sapateiro, nós estamos falando de um período de manufatura, de trabalho artesanal. Ter um sapateiro poderia representar, além de manter as suas próprias necessidades, ele poderia ser alugado como escravo de ganho, ou seja, trabalhar para os outros e o ganho ir para o patrão. Um arreador de tropa, que já é uma função rural, uma função do campo. 2 bonitas mocambas prendadas. Mocambas, ou seja, as escravizadas que trabalhavam em serviços domésticos. E, por fim, mais alguns escravos, moços, sadios e esforçados. Nós percebemos que este grupo que está à venda aqui é um grupo de escravizados que tem muitos homens e poucas mulheres. E mais uma vez, nós estamos analisando aqui a crueldade de transformar seres humanos em coisas. Bom, neste vídeo de hoje eu quis apresentar para vocês alguns questionamentos que nós fazemos a partir dos anúncios dos jornais. É preciso, sobretudo, analisar que o jornal tem seu tempo, tem sua linguagem. Naquele período, a escravidão era uma atividade legal no Brasil, e isso é importante entender. Através destes anúncios é possível perceber que a sociedade considerava os escravos objetos de direito e não sujeitos de direito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 artigos muito interessantes sobre a análise de anúncios sobre escravizados nos jornais do século XIX. Mas nós temos que entender que jornais não são necessariamente verdade e nem necessariamente mentira. Eles são objetos do seu próprio tempo. E esses anúncios eles refletem a maneira de pensar das pessoas que escreveram jornais, das pessoas que produziram jornais, das pessoas que anunciaram jornais. Mas nós podemos tentar perceber a presença desses sujeitos nas entrelinhas destas palavras. Quando se diz um pajem, existe um garoto, existe um menino,
existe alguém que tem alguma habilidade. Quando se diz cozinheiro, existe alguém que tem uma habilidade. Quando se diz um arreador de tropa, tem alguém que tem uma habilidade. Um mucamba, tem alguém que tem uma habilidade. Não só habilidades, são sujeitos que interagiram e de certa forma construíram as suas próprias liberdades e buscaram a sua emancipação. O jornal mostra uma versão, mas na verdade o que aconteceu foi muitas ações. E essas ações dos sujeitos podem ser percebidas mesmo quando você olha um jornal como esse. Eles existem, eles existiram, eles estiveram aqui. E há mais de 130 anos atrás, essas pessoas se constituíram num grande grupo que foi brutalmente atacado por uma sociedade, brutalizado seus corpos, brutalizadas suas mentes, mas que as lutas nunca acabaram. E esse é o objetivo do nosso canal, mostrar para vocês que por mais que toda a crueldade do sistema escravista tivesse sido planejada, houve resistências, houve sociabilidades e houve vidas atrás disso aqui. Escravos não eram somente objetos de direito, eles eram sujeitos de direito e eles buscavam, sobretudo, a sua emancipação nas lutas do dia a dia, ainda que essas lutas se consistissem em manter a sua própria existência. Entendam isso. Às vezes, manter a sua própria existência era uma forma de resistir, era uma forma de lutar, era uma forma de conseguir permanecer e continuar a história. Como eu disse para vocês, a história do Brasil é a história do povo negro. A história do Brasil é a história das pessoas que foram tragas aqui para o Brasil como escravizadas, mas que sempre lutaram pela liberdade e que nos legaram uma história de luta, uma história de obstinação e uma história e um compromisso de que nós consigamos passar para frente as suas vozes, para que elas não sejam silenciadas, para que jamais elas sejam negadas. Meu nome é Flávio Muniz, eu sou historiador, mestre em História Social e você está no canal Caçador de Histórias e eu quero contar essas histórias para você. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nossas histórias, porque afinal o Brasil tem muita história, os negros fazem parte da história do Brasil e eu vim para contar essa história para vocês.